queria deixar aqui algumas literaturas que podem, se tiver estudantes assistindo, ou mesmo professores de escola, sempre debater com os estudantes. Quer dizer, um professor de física, ele não deve levar para a aula de física só as equações e os problemas para resolver, chegar a respostas, aplicação de fórmula. Ele deve levar para o estudante também trabalhos de leitura que estimulem aquilo que é o pensamento científico, a valorização da ciência. Porque se nós formos observar bem, se nós queremos combater o negacionismo científico, que é tão comum hoje, vamos combater na escola. Porque os negacionistas da ciência, eles frequentaram a escola, eles não são analfabetos, fizeram ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Quantos negacionistas não têm um ensino superior? Por que a escola não conseguiu sensibilizar essas pessoas para o valor da ciência? O que ficou faltando? Não foi a aplicação de fórmula. Todo mundo que fez ensino médio aplicou 1000 fórmulas da física. Aprendeu muitas equações matemáticas. E nega a ciência. Por quê? Porque faltou o processo. Então, acho que é importante a gente ter bons livros para levar para a sala de aula, dentro de uma aula de física, dentro de uma aula de matemática, dentro de uma aula de química, por exemplo. Por exemplo, eu gosto desse livro aqui do Rousseau, né, que é uma relação do indivíduo com a sociedade, que chama-se Da Educação, também conhecido como Emílio. É um livro interessante que um professor pode extrair algumas partes para discutir com seus estudantes, não mandar o estudante ler tudo, mas extrair algumas partes. Construtores de teorias, como, por exemplo, Paul Dirac, ele escreveu um artigo interessantíssimo, que é um artigo de pura filosofia sobre a relação entre a matemática, a física e a natureza. Um artigo em que não tem nenhuma fórmula matemática, mas apenas um debate sobre como a gente deve olhar a natureza do ponto de vista da matemática, da física e da filosofia. O livro do Heisenberg, também importante, né, junto com o Dirac, Paul Dirac e Heisenberg, foram os dois fundadores da teoria quântica, da mecânica quântica. Ele escreve em 1954, Erwin Heisenberg, escreve O Espírito da Ciência. Então, muito interessante que um professor possa ler esse livro, esse artigo, não é nem um livro, isso é um capítulo de um livro, numa sala de aula, com os meninos do ensino médio, até mesmo com os meninos do ensino fundamental. Henri Poincaré, que foi provavelmente, né, eu pelo menos considero o maior matemático que nós já tivemos na história, ele escreve um livro belíssimo chamado O Valor da Ciência. Compreender a ciência e também os seus embates, né? Quer dizer, não é um livro que só valoriza a ciência naquilo que ela tem de positivo. Vamos pensar o que a ciência também pode trazer que é interpretado, é usado de forma negativa. Max Weber, em 1917, lança esse livro, A Ciência como Vocação. Weber é um dos pais da sociologia moderna, da chamada sociologia clássica. Tem um livro muito interessante também, o Gaston Bachelard, que é um grande filósofo da ciência francês, que é a formação do espírito científico. Então, como isso é importante para a ciência, formar espírito científico não significa formar cientistas, nem fazer recrutamento, né, de estudantes para se tornarem científicas, mas é justamente trazer para a sociedade a ideia do pensamento científico. O pensamento científico não significa física, matemática, biologia, eu estou falando da ideia de valorizar o conhecimento, perceber a importância de todo o conhecimento, né, do processo social. Um livro excelente para os estudantes de ensino médio também, A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. São debatidos pontos essenciais do que é uma teoria, o que significa criar uma teoria, o que significa desenvolver uma teoria. É um livro que eu acho que ele estimula muito o pensamento do estudante, anima muito o estudante a gostar das ciências, e quando eu estou falando de ciência, eu estou sempre falando todas as ciências. É um livro interessante, difícil, não é tão simples, mas que, com um professor de mediador, as ideias podem ser bem compreendidas. Esse livro do Heisenberg, de 1962, também é interessantíssimo, A Revolução na Ciência Moderna, esse é o subtítulo do livro. O título do livro é Física e Filosofia, a Revolução na Ciência Moderna. Como a filosofia está presente na física. Isso é importante, porque muitas vezes a gente que é professor de física, o estudante do ensino médio não gosta de física, porque a maneira como a física é tratada no ensino médio, ela é uma agressão. Muitas vezes ela é agressiva com o estudante. É fórmula, fórmula, fórmula e resultado. Aplicação de fórmula. Muitas vezes é colocado assim. E as ideias, os conceitos, né? A filosofia que está por trás de cada uma das equações,
a metafísica que está por trás de cada uma equação, isso aí passa completamente batido e o estudante não percebe a beleza que pode ter em um desenvolvimento de uma fórmula. Não é simplesmente a fórmula, é o que levou... A fórmula é o processo final. A fórmula é já a cerejinha no bolo. O que é importante é compreender como aquilo foi gerado. Esse livro do Heisenberg é lindíssimo. Um professor de física não deveria deixar de ler ou de trazer para os seus estudantes algumas passagens desse livro, comentar algumas passagens e levantar um debate. Outro livro que eu acho muito interessante, também que critica a ciência, não é uma contra-ciência, mas ele coloca a ciência em crise, ele, vamos dizer, questiona a ciência, é o livro do Paul Feyerabend, de 1977, chamado Contra o Método. E Paul Feyerabend era um físico teórico, um excelente físico teórico, um filósofo da ciência, e ele lança esse livro mostrando que, muitas vezes, o método científico ele restringe muito a liberdade de pensamento. Então, ele traz esse debate, né? Não é uma coisa anarquista dentro da ciência, mas é como conceber, como compreender o método científico e os entraves que, às vezes, o método científico pode trazer. Outro livro lindíssimo de um filósofo da ciência francês, Maurice Merleau-Ponty, é A Natureza, descrita dessa maneira por esse filósofo, tem capítulos interessantíssimos mostrando como compreender a natureza dentro de um pensamento filosófico. Então, é um livro muito bonito, de 2000, né? Quer dizer, o Merleau-Ponty morreu na década de 60, mas esse livro está publicado em português, chamado A Natureza, um curso do Collège de France. Ele foi publicado em 2000. Esse livro do professor Nuccio Ordine, que é um filósofo e um historiador italiano, A Utilidade do Inútil, é excelente. Esse livro aí o aluno pode ler sozinho. É um livro de 2013 em que ele questiona justamente esse problema que muitas vezes a sociedade traz, que é: isso é útil, então eu vou estudar. Isso não é útil, então eu não vou estudar. E ele mostra como é importante compreender que o inútil adquire uma grande utilidade. É uma questão de tempo para o inútil se tornar útil. Então, chama-se A Utilidade do Inútil. Outro livro de um filósofo, de um grande físico, superfísico italiano, mas também filósofo da ciência, que é o Carlo Rovelli. A realidade não é o que parece. Então, ele traz um pensamento muito nessa direção, até da metafísica, que, olhando para a realidade, ela não é exatamente aquilo que se apresenta a nós. Por trás da realidade existem mundos virtuais muito profundos. E ele traz esse debate, que é um debate que, na verdade, restaura pensamento, né, dos gregos pré-socráticos do século VI a.C. Por exemplo, Tales de Mileto e Anaximandro de Mileto, depois Demócrito, Leucipo, Sócrates. Então, é muito interessante esse livro, porque ele mostra como já aqueles filósofos de 2.600 anos atrás questionavam o que realmente é a realidade e já sabiam que a realidade ela não deve ser vista como aquilo que nós vemos ou aquilo que nós percebemos, mas ela é muito mais profunda do que isso, e hoje a ciência só mostra isso para nós. Teoria e Realidade, esse livro é de 2021, muito interessante, uma introdução à filosofia da ciência. Eu acho que esse livro pode estar em inglês ainda, Theory and Reality, an Introduction to the Philosophy of Science. É um livro muito interessante que pode ser levado também por um professor para a sala de aula. E uma leitura muito especial para finalizar, que eu sugeriria também, que pode envolver os professores de arte e os professores de ciência, que é esse livro do Paul Feyerabend e Christian Thomas, que se chama Arte e Ciência. Como a ciência e a arte conversam o tempo todo e às vezes a gente não percebe.